muito bem-vinda no nosso encontro, nosso primeiro encontro, Vozes do Tarô e a Força dos Arquétipos. Hoje estamos aqui para a gente fazer esse primeiro movimento, que é unir o tarô com uma ferramenta que eu amo, que eu adoro, que já tenho trabalhado há muito tempo, com essa filosofia, né, essa linha psicológica que é a psicologia junguiana. Então, para a gente viver esse encontro e até os nossos próximos movimentos, eu convidei uma pessoa maravilhosa, Geralda, que faz parte da minha vida há muito tempo, que me ensina todos os dias, que fazemos trocas de conhecimento, de conceito, de conteúdos. Então, chamei ela para fazer parte desse movimento, trazer toda a contribuição dela. Então, queria que você se apresentasse, Gê. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Karen. Obrigada por estar aqui com você, né? Esse é um sonho antigo nosso, faz anos que a gente fala de fazer, né? E a gente não concretiza, mas um dia chega, né? O dia chega. Então, como a Karen falou, né? A nossa parceria já é de um bom tempo já, né? 2018, mais especificamente, que a gente se conheceu. Exato. Bom, o meu nome é Geralda, né? Eu sou consteladora, sou analista junguiana e arteterapeuta. Antes disso, eu fui professora de português, diretora de escola, né? Me aposentei e resolvi ir para a área das terapias, né? E estamos aí no caminho. Maravilhosa. Ô, Gê, conta um pouco para a gente como que você encontrou o tarô na sua jornada. Olha, assim, é uma coisa meio engraçada quando eu penso, né? Porque os oráculos, em geral, faz tanto parte da vida da gente, que, assim, quando eu estava no fundamental, que na minha época, gente, vou dar pinta da idade aqui, na minha época chamava ginásio. Sim. A gente, eu e as meninas, a gente, um grupo de meninas, eram 7, olha o número. Olha. E a gente, assim, adorava brincar com tarô e até o baralho comum mesmo. A gente pesquisava ali, comprava revista e tirava uma para outra e tal. E era uma coisa, assim, que era muito visto de uma forma descontraída. A gente não levava a sério como ferramenta. Depois, quando eu fiquei mais velha, lá pelos 30 anos, eu comecei a ler mãos. Gente, eu peguei um livro, comecei a estudar, comecei a ler. Eu fiquei abismada com o tanto que eu acertava. Uma vez o cara deu a mão para mim, olhei assim aquela linha da vida interrompida, falei para ele assim: moço, o senhor já sofreu algum acidente? Ele falou para mim: sofri 8. No último, eu quase morri. Nossa! Ele me deu um baque. Eu falei: nossa! E aí eu parei, né? Porque as pessoas começaram a querer me dar dinheiro, e aí, assim, para mim aquilo não era sério, né? Principalmente porque a gente vem de uma sociedade muito cristalizada no cristianismo, né? E a religião, ela fala, opa, isso daí é errado, né? Isso daí é pecado, né? Então a gente meio que brincava com isso. Mas aí isso foi fortalecendo, né, em mim. Tanto que eu sempre li cartas com outras pessoas, né? Eu sempre busquei pessoas que lessem para mim e tal, e achava incrível como que as mulheres acertavam, né? As cartomantes acertavam, nossa! E aí eu encontrei você, né? Lá em 2018, eu já tinha me aposentado, já estava lá na Casarauá, e eu achei tão incrível a sua mandala terapêutica, né? O seu tarô terapêutico, aquilo eu não conhecia ainda, porque tarô para mim era só adivinhação até então. E daí eu percebi que aquilo era autoconhecimento. Aí no ano seguinte eu estava lá fazendo um curso de tarô com você, né? Maravilhosa! Lá para cá a gente só foi se aperfeiçoando, né, no tema. E aí eu fui estudar o Jung, né? Porque uma coisa sempre leva a outra, né? O Jung sempre falou bem do tarô, né? O tarô para ele é um trabalho com arquétipos. A gente vai falar sobre isso mais para frente.
Lindo, linda a sua jornada, né, gente? Você vê que a questão do simbolismo, a simbologia, a sincronicidade sempre teve presente na sua vida, né? Alinhadíssima. Coisa boa, coisa linda. Bom, vou aproveitar para me apresentar rapidinho. Eu sou a Karen Oliveira. Muita gente vai me conhecer como Cris, e tá tudo bem, fiquem à vontade. Trabalho já com tarô e astrologia desde 2017, né? Astrologia um pouquinho adiante, mas em 2017 foi esse encontro profissional com o tarô. Mas a minha primeira relação com o tarô começou aos meus 11 anos de idade, foi quase que uma carta de Hogwarts, chegando na minha casa. Todo ano, uma tia, que é minha madrinha, ela fazia aquela caixa de como fala, quando a gente vai dar embora, de doação, né? De livros e revistas, coisas que estavam perdidas ali pela casa dela, coisa que ela foi comprando ao longo do ano. E aí, sempre nas férias do Natal, vinha aquela caixa lotada de livros e revistas e coisas aleatórias que ela não queria mais. Na minha casa, eu gostava muito de ler, mas os meus pais não tinham esse costume, né? E então, cada vez que chegava essa box, era uma alegria, né? Uma euforia. Então, eu abria, tirava uma por uma daquelas revistas e ficava enlouquecida e fascinada. E você vê que coisa, né? Muita gente, muitas meninas, mulheres hoje em dia, né, contam que as suas primeiras conexões assim com moda foi a sua relação com revista. Mas eu nunca tive esse olhar. Eu olhava para as revistas não com um olhar de moda, sempre com esse olhar filosófico. Então, eu me interessava por temas diferentes, coisas que falavam sobre a morte, coisas que falavam sobre relacionamentos, né? Eu sempre tinha essa visão mais emocional da vida. E a minha tia também tinha essa pegada esotérica, então tinham muitas revistinhas de João Bidu. Eu lembro, também li bastante João Bidu. Almanaque dos signos, várias coisas. Eu comprava. E aí eu sempre me interessava por esses assuntos, era isso que me chamava atenção, até que eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos veio uma box dessa e uma das revistinhas vinha acompanhada com cartinhas. E ali foi a primeira conexão que eu tive com o tarô. Aquilo me chamou a atenção, tinha uma pequena uma introdução ali, né, indicando, ensinando como é que fazia para poder jogar aquelas cartinhas, e aquilo virou, nossa, o meu tesouro, né? Então eu levava para a escola e compartilhava com as amigas, e brincava muito, sempre nessa visão do brincar, né? Mas como eu fui uma criança assim muito sensível e muito profunda, eu encarava aquilo com muita seriedade, né? As outras pessoas não, mas eu encarava com muita seriedade. Tanto que eu tenho esse tarozinho até hoje, né? Então, aquilo fazia parte da minha caixinha secreta dos tesouros, né? E aí, quando fui ficando mais adolescente, os temas, né, de namoro, de amor, né, as perguntas que vinham era muito voltada para isso, mas houve uma época da minha vida que eu me conectei com a filosofia espírita kardecista, e assim como a Igreja Católica, né, essa filosofia alinhada com a Federação Espírita, ela não aceita muito, né, essas ferramentas, né? Não via como ferramentas terapêuticas, né? Não sei como que é hoje, mas naquela época é como se a gente estivesse vendendo a mediunidade, né? Então, eu guardei tudo aquilo, porque aquilo tinha uma representação muito importante na minha vida, na minha história. Não consegui me desfazer, não joguei fora, mas eu tinha muito medo. Eu achava que eu estava fazendo algo errado. E ficou por anos guardado, até que eu vim morar sozinha, uma fase de renovação da minha vida, e aquilo voltou com tudo, principalmente, né, diante de situações difíceis. Eu fiz ali a minha conexão, pedindo auxílio, ajuda, apoio, uma luz criativa para me auxiliar, né, financeiramente, e eu tive um sonho que eu trabalhava com tarô. E ali, no dia seguinte... Foi premonitório. Foi, Gê.
E aí, no dia seguinte, eu acordei com uma certeza absoluta que era aquilo. E dali por diante, né, se tornou a minha profissão. Dia 15 de março de 2017. Inesquecível, né? Então, foi assim que eu me conectei com o tarô de forma profissional. De lá para cá, já são quase 10 anos, né? Daqui a pouco está fazendo 10 anos desse movimento. E aí, nada melhor do que comemorar essa fase, né, com essa nossa partilha aqui, né? Unir essa visão de tarô, porque desde sempre o tarô, para mim, não tinha essa pegada de adivinhação, ele tinha esse olhar de explicar a vida, né? E agora a gente vai usar, de fato, conhecimento, bagagem, arcabouço, né, para poder entender o tarô como essa ferramenta de autoconhecimento mesmo, para viver melhor a nossa vida. Isso. Que lindo! Vamos, vamos, legal, vamos. Que história legal, cara. Nossa, incrível. Muito bom, né? Eu também fico muito feliz com essa história. Ô, Gê, e me conta uma coisa, entendendo melhor, né, qual que é a proposta do nosso videocast aqui, me conta, você que tem uma vivência maior, já atende, né, como analista junguiana, já atendeu também como tarô e tudo mais, você acha que faz sentido unir a ferramenta do tarô com esse olhar junguiano? Sua visão Total. profissional. Total, cara, e faz total sentido, porque de vez em quando eu esqueço, chamo de Cris, né? Porque Tá tudo bem. ela como Cris, conheci você como Cris, mas, cara, é um nome muito bonito, eu gosto bastante. Faz total sentido, né? Porque o tarô, ele traz imagens, né? E traz uma jornada, né? Eu lembro que eu aprendi com você, eu lembro quando você colocava a jornada da dor, a jornada do prazer, eu não lembro todas as jornadas agora, mas eu lembro que você mostrava essa jornada. Isso, para mim, foi impressionante, né? E o Jung fala isso, né? As imagens, quando você escolhe ali o tarô, ela é uma imagem do inconsciente, por isso que bate tanto com o que a gente pensa, né? Por isso que a gente fica tão maravilhado. Nossa, tal, mas se você pensar bem, não tem muito segredo, porque o inconsciente, ele é muito sábio. Ele sabe o que você precisa saber. Então, ele traz as respostas. Então, é aquela história, né? Às vezes a pessoa... Aconteceu muito comigo a vida inteira. As pessoas, às vezes, vinham me pedir conselho. Não sei porquê, né? Eu lembro de uma amiga que ela estava namorando um cara muito mais jovem e veio me pedir conselho. E eu falei para ela, se joga. Ela falou, eu sabia que você ia falar isso. Devia ter pedido conselho para você. Eu falei para ela, você veio pedir conselho para mim exatamente porque você queria essa resposta. Então, o tarô é a mesma coisa. Você vai perguntar ali e ele vai te responder. Às vezes você não quer ver, né? Mas ele vai te responder. Porque as imagens, elas são escolhidas pelo teu inconsciente, né? Isso acontece na terapia, né? Obviamente, eu não trabalho com tarô com todas as clientes que eu atendo, porque nem todas têm essa abertura, mas a maioria tem. Elas já me procuram para isso mesmo. E, às vezes, a gente termina a sessão com uma cartinha. E, olha, a cartinha faz uma síntese, assim, da sessão de uma forma incrível. Então, se a pessoa tinha alguma dúvida, a carta falou. É muito interessante, né? E o Jung explica bastante isso. Ele vai explicar quando ele vai falar de arquétipo, né? Daqui a pouco a gente fala de arquétipo. Ai, que delícia. Que bom saber que essa conexão, né, tarô e essa visão simbólica junguiana, ela realmente se conversa. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com o tarô, devido a esse medo de estar vendendo a minha mediunidade, né? Então eu focava muito nisso. Eu pensava assim, eu não quero saber se a imagem que eu estou trazendo, a informação que eu estou trazendo, vai prever o futuro da cliente. Eu quero me conectar com o símbolo, e a partir desse símbolo eu quero trazer informações para ela. Foi assim que eu pensei num primeiro movimento. E aí, eu ganhei de presente de uma amiga o tarô de Osho,
né? Logo que eu estava aprendendo a trabalhar com o tarô do White. E foi muito especial, porque o Osho, ele vai denominar de tarô Zen de Osho, né? Então, ele vem trazendo toda a simbologia da filosofia Zen, que ele foram seguidores do Osho, né? Então, eles trazem muitos símbolos e vão falando sobre a filosofia de vida a partir desses símbolos. Então, ali, eu aprendi a lidar com a simbologia. E aí, depois, eu volto para o tarot tradicional de White com esse mesmo padrão. Então, eu desenvolvi essa forma de lidar terapeuticamente antes de entender e de saber que existia toda a filosofia junguiana. Quando eu conheço essa filosofia, aí para mim tudo se encaixa. Aí eu falo, cara, eu já estava no campo, eu já sabia intuitivamente de tudo isso que o Jung estudou, decodificou e colocou dentro de uma coletânea, né, analisando profissional e profundamente. Eu, de alguma maneira, já estava conectada com isso. Então, para mim faz muito sentido, e quando você traz esse seu relato, eu tenho a certeza que eu estava indo pelo caminho certo, ainda que eu não soubesse nomear. Certeza, desde que eu comecei a estudar o Jung, eu lembrava muito das suas tiragens, né? Lembro que você está sempre tirando para a gente todo ano, né? Faço a mandala com você. E o seu olhar já é junguiano, porque, na verdade, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, você já assimilou, mesmo sem se aprofundar na psicologia analítica, você já traz o olhar do arquétipo, né, do inconsciente. Isso é fantástico na sua forma de trabalho, é incrível, porque aí o tarô deixa de ser divinatório, né? Ele pode ter a possibilidade, né? Porque o futuro não está pronto, né? Ele traz possibilidades, mas não é nada. Isso aqui vai acontecer, aquilo ali vai acontecer. Eu nunca consegui acreditar nisso, né? Porque senão a gente não teria livre-arbítrio, né? Agora, nessa questão de que, nossa, eu lembro, vou dar um exemplo claro. Primeira mandala que você leu para mim em 2018, que eu nunca mais esqueci. Tiramos uma carta, não lembro em que posição, que era aquela carta que fala do leão que foi criado como ovelha. E você falou para mim, você passou a sua vida se adaptando. Meu, quase chorei aquele dia. Porque, nossa, era muito real. Aí eu falei, caramba, né? Toda a raiva ali que o leão representaria, tal, né? E a ovelha, que é esse arquétipo do ser bom, né? Inclusive, ela é ligada a Cristo, né? Porque Cristo é a ovelha que se deu em imolação para salvar a nossa alma, tal, né? E o leão não é esse tipo, né? Ele é mais guerreiro e tal, né? Então, esse lado meu estava totalmente reprimido, porque eu estava tentando ser ovelha a vida inteira. Olha que autoconhecimento profundo que traz, meu, que fantástico isso. Gê, perfeita a sua fala, né? Você trouxe seu exemplo, né? Prático, como foi que aconteceu, e a questão de ser divinatório ou terapêutico, né? Muita gente, quando chega no tarô, sente esse chamado para o tarô, e aí fica nessa dúvida, né? Será que eu vou me conectar com o tarô divinatório ou terapêutico? Ou, às vezes, nem sabe dizer que tem essas duas possibilidades, né? E, claro, o tarô ele é muito democrático e cada pessoa vai se conectar com ele de uma maneira, por uma caminhada, e acho que todas são válidas, existem também necessidade para tudo, né? Mas o tarô é muito conhecido desse lugar divinatório, né? Desse lugar onde a gente vai buscar o futuro, muitas vezes para responder questões amorosas, né? Então, o tarô vem muito nas novelas, nos filmes, nos livros, ele sempre vem com essa mística, né? De que, será que tal pessoa está na minha vida, não está? E aí eu vou em busca do tarô para responder isso. Né? É muito válido e está tudo bem quem gosta de trabalhar assim, mas a gente percebe que ganha-se muito
quando a gente consegue ampliar, quando a gente consegue ir além dessa visão do tarô, né? Enxergando ele terapeuticamente, entendendo os arquétipos, que é o que a gente vai conversar aqui ao longo dos nossos encontros, entendendo quanto que isso se aplica na nossa vida prática diária e que eu posso usar essa ferramenta de tarô não só para pensar relacionamento, para pensar tudo na minha vida, para pensar o porquê que eu estou passando por uma fase difícil, o que é que eu preciso aprender para sair daquele padrão repetitivo, de que maneira que eu posso utilizar os meus dons e talentos e trazer ampliação para a minha vida, né? Que processos são esses que eu ainda estou aprisionada, apegada e que está impedindo o meu voo, o meu movimento? Tudo isso eu consigo fazer a partir do momento que eu olho para essa ferramenta de maneira terapêutica, parando de tentar adivinhar esse futuro e passando a se colocar numa posição de responsabilidade pelo meu futuro, que começa no meu presente. Então, se eu quero um futuro diferente, o que eu faço hoje para esse futuro ser diferente? Né? O que eu preciso olhar hoje e transformar hoje, né? Que é muito mais difícil dar de cara com o espelho e entender o que está acontecendo com a gente hoje, do que olhar para frente e pensar possibilidades, hipóteses, muitas vezes até fantasiosas, para o nosso futuro, né? Então, assim, quando mais nova, eu também busquei carta, e sempre o que eu encontrava era o tarô divinatório. E foram feitas muitas promessas para mim, que era uma menina de 14, 15 anos. E eu fiquei anos presas nessas promessas, né? Pensando, não, mas a moça falou que vai acontecer, que vai rolar, que essa pessoa vai chegar, né? Na minha história, eu sempre tive uma postura muito passiva. Então, eu fiquei na espera desse príncipe encantado que ia chegar e ia transformar a minha vida, né? E eu precisei encontrar no tarô uma ferramenta para eu mesma transformar a minha vida, para eu mesma abrir janelas, portas, caminhos na minha jornada, porque esse príncipe nunca chegou, né? E aí entender que esse príncipe estava dentro de mim, né? Na força do louco, na força do mago, na força dos grandes arcanos, né, do tarô, como, por exemplo, o próprio pendurado, né? Enfim, a morte, né? Então, acho que dá para entender bem essa diferença, né, entre o divinatório e o terapêutico quando a gente vai para a prática, realmente. Hoje, agora me conta, você comprou o livro, né? Você está com ele aí? Comprei, estou com ele aqui, ó. Olha lá, gente, esse é o nosso livro base, o tarô. Para mim parece espelhado, Para mim não, eu estou vendo, consigo ler ele tranquilo. O tarô e a jornada do herói. Hoje, conta um pouco para a gente, para quem está assistindo a gente, né, o porquê que a gente escolheu essa literatura como base. Então, né, o subtítulo é assim: a chave mitológica para compreender a estrutura simbólica oculta nos arcanos maiores. Então, o ágio, aqui é ágio mesmo que fala? Eu falo rágio. Rágio, não sei como é que pronuncia direito. Alemão, ele vai trazer essa questão do simbolismo, né, de cada carta. Ele até agradece aqui no prefácio aquela moça que escreveu Jung e o Tarô, esqueci o nome dela. Isso, eu vi. A Nicole, né? Nicole Sachs, uma coisa assim, né? Nicole. Isso. Então, Não, eu falei errado, desculpa, é a Sally Nichols. Tá, Nichols é o sobrenome. Isso. Então, ele vai trazendo, né? Ele traz todo um princípio, falando que é o tarô, a estrutura, tudo, conta a origem. Depois ele vai pegar carta a carta dos arcanos maiores, né? Então, isso é bem legal, porque vai ao encontro do que a gente gosta no tarô, que é essa ideia do simbolismo, né? Como você estava falando, Cá, essa questão da divinação, ok, as pessoas que querem fazer, né? Nada contra, cada um tem suas necessidades,
Mas, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase do Jung, e ela é muito impactante. Foi para mim, e acho que é para um monte de gente. Ele fala assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Nossa, olha, me arrepia. Essa frase, para mim, foi muito impactante, porque durante muito tempo da minha vida, eu acreditava que eu não tinha poder sobre as minhas escolhas. Eu achava que eu não estava fazendo escolha, que tudo era destino. Eu aprendi isso com os meus pais, tal, né? E, na verdade, não, né? Existe uma força externa que, às vezes, impede que a gente realize tudo que a gente deseja, mas a gente também tem força para criar o nosso destino. Então, quando eu busco um tarô só divinatório, isso parece, para mim, né, como nós mulheres, que a gente tem discutido bastante isso, essa questão do patriarcado, né, tal, a gente se enfraquece, né, porque a gente perde o nosso poder de realizar o que a gente sonha para a gente, né, de realizar o nosso destino, né. Eu lembro de fui viajar uma vez na Semana Santa, em 2023, e choveu para caramba, e era uma excursão, né? Então tinha um monte de gente e eu tinha levado o tarô do Osho. Feliz. Eu falei, quem vai tirar o tarô? Achei que ninguém ia querer. Tirei o tarô para 12 pessoas. Uau! Adoro. E olha o que eu achei incrível nessas tiragens. As mulheres sentavam, queriam saber de relacionamento, e os homens queriam saber de trabalho, carreira. E fiquei pensando, até quando nós mulheres vamos ficar nessa de que a nossa realização é relacionamento? Perfeito, Gê. Igual os homens, o relacionamento é bom? A gente gosta, mas não é só isso a vida, vamos ganhar dinheiro também, né? Não. Nossa, sua fala me Mas eu não sei lembrou. se eu respondi a sua pergunta de falar do símbolo. Sim, deixa eu só complementar uma coisa. Essa sua fala me trouxe uma lembrança da Valesca Zanello, né? Ela fala que os homens, as mulheres são ensinadas a amar os homens, enquanto os homens são ensinados a amar os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, né? Então, olha como o tarô representa exatamente isso, né? Sensacional. Mas sim, Gê, acho que está respondido, porque a gente pensou nessa literatura como base mesmo, né? Dessa viagem, dessa jornada que a gente vai trazer aqui ao longo dos nossos encontros, né? Para olhar um a um desses arcanos, desses arquétipos que estão alinhados a esses arcanos, e em cada encontro, ir evidenciando o que ele vai falar sobre a nossa própria vida, né? Eu acho que é exatamente isso, e você trouxe muito bem. No prefácio desse livro, ele vai citar a Sally Nichols, né? Mas a gente escolheu como base esse livro do Rajo, porque o livro da Sally, eu até tenho ele aqui, mas não peguei, está longe, na próxima eu mostro. Ele toma como referência, como base, o Tarô de Marsella. Que quando a gente vai estudar a estrutura, né, do tarô, a gente vai entender que, de fato, o início do tarô na humanidade, que começa ali a partir do século XIV e XV, ele acontece com as cartas do Marsella. Porém, o Marsella, como ele é muito primitivo, vamos dizer assim, ele vai ter desenhos muito sem tantos detalhes simbólicos, né? São desenhos mais planos, assim, né? Poucas cores, desenhos mais tradicionais, ele vai beber muito da fonte católica, né? Porque ele começa nesse meio eclesiástico. Então, em algum momento a gente aprofunda mais detalhes sobre essa origem do tarô. Mas, então, na hora do estudo, ele acaba sendo mais seco, né, para nosso estudo. É óbvio que dá para estudar, tanto que a Sally construiu uma obra riquíssima
fazendo uma conexão aí com o olhar junguiano a partir dessas cartas. Mas aqui, como a gente está em busca, né, de um público, de uma audiência que está começando a estudar tarô e que quer, né, se conectar com esse tarô de forma mais fluida, mais fácil, trazendo para a vida prática, a gente vai começar bebendo da fonte do White, com os desenhos da Pamela maravilhosa, que quem faz a pintura, né, para ele. E aí depois, num outro momento, quem sabe a gente chega lá no tarô de Marsella e nessa referência, nessa base que a Sally Nichols deixa para a gente. Então, por isso, escolhemos esse livro aqui. Eu queria falar um pouquinho, né, bem rapidamente, sobre o Raju. Eu chamo de Raju Banzef, mas, assim, eu não sei exatamente como é a pronúncia, né, porque ele é um alemão, então talvez esteja... Então é Raju mesmo, se ele é alemão. O tomara. Onde é? E, assim, não tem muita informação sobre ele, viu, gente? O Raju, ele fez muitos livros, mas quando você vai pesquisar, eu até achei que ele tinha um instituto, sei lá, alguma coisa assim, né, mais profunda, falando sobre ele, e não tem. A gente tem divulgado a literatura dele grandemente, mas sobre a vida dele, os detalhes da vida dele, não tem quase nada. O que a gente sabe é que ele foi um astrólogo, né, óbvio, e um especialista em tarô, muito conhecido na Alemanha. Ele é um taurino, nascido no dia 15 de maio de 1949, numa cidade que eu não vou saber falar o nome. E depois de estudar psicologia e trabalhar por 12 anos num barco, eu achei, assim, informações super aleatórias, mas, ao mesmo tempo, acho que se conectam super. Porque, pensa, eu já imaginei o mapa astral dele, Gê. Trabalhou 12 anos num barco, tem peixes e tem Netuno super forte aí nesse mapa. Taurino gosta tanto de terra firme. Terra, exatamente. E aí, 12 anos num barco. Eu falei, gente, ele devia ter muita energia pisciana nesse mapa. E, com certeza, por isso, conversou muito com a psicologia, com a astrologia e com o tarô. Morreu cedo, né? Morreu cedo, né? Ele foi um escritor e organizador de todo esse conteúdo. Começou lá em 83 a escrever, né? E fez vários livros assim super conhecidos, como As Chaves do Tarô, o Tarô de Crowley, né? Palavras-chaves, o livro do Tarô, esse que a gente vai ler, que é o Tarô e a Viagem do Herói, Manual do Tarô, Guia Completo do Tarô, As Chaves do Tarô, e fez alguns de astrologia também, tá? Então, ele foi super conhecido. E, como diz a Geralda, morreu super cedo, né? Aqui eu tenho que a morte dele aconteceu em Munique, 11 de fevereiro de 2009, né? Então, assim, foi... vou dizer para vocês, eu tenho estudado tarô há muito tempo, e, para mim, ele é a grande referência. Todo o meu conteúdo, todo o meu curso sempre foi construído em cima dos livros do Raju, né? Porque eu sempre gostei desse olhar dele que mistura tarô com astrologia e também com essa visão simbólica, mitologia, e hoje entendo que tudo isso é um arcabouço também da psicologia analítica junguiana, né? Então, hoje tenho essa visão mais ampla, consigo compreender melhor porque que ele sempre conversou muito com a minha alma. Enfim, esse é o que a gente sabe sobre o Raju, né? Acho que seria interessante alguém conseguir aprofundar aí, porque deve ter coisas incríveis. Assim como o Jung, né? Quando você entra na vida do Jung, tem um zilhão de coisas ali, né? Que explicam e contextualizam o porquê que ele construiu, como que ele construiu toda essa teoria maravilhosa. Com certeza o Raju também deve ter, né? Pena que a gente não consegue acessar. Muito bem, agora vamos lá. Me traz aí, Gê. A base desse livro a gente sabe que é a jornada do herói, né? Então, acho que agora é a hora da gente pensar um pouquinho mais na força dos arquétipos a partir dessa jornada do herói, que é algo que está na vida de todos nós, desde criança, todos os filmes, livros, todo o sucesso que a gente já viu nessa vida conversa com essa visão da jornada do herói, mas muitos de nós não sabem, né? Nem sabem que isso tem a ver com tarô. Então,
Se você quiser, quando você quiser o projeto aqui, né, a imagem que você me trouxe, mas começa aí, conta para nós do que a gente está falando a partir da teoria da jornada do herói. A jornada do herói é uma coisa que me agrada pra caramba, né? Porque primeiro eu sou da área das letras, então eu estudei literatura pra caramba, eu sempre gostei de filme e tal, né? E depois o meu filho, honrando a mãe que ele tem, né? Ele também foi estudar roteiro cinematográfico e tal, então ele aprofundou mais ainda essas questões. A gente discutia muito em casa sobre essa questão da jornada do herói. E aí, interessante que foi o Jung que trouxe essa questão da jornada do herói, mostrando que o caminho que nós fazemos na vida é uma jornada heróica, né? Eu lembro que quando a professora Malena Contreira, maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, ensinou para a gente, né, numa aula sobre a jornada do herói, né? E depois o Campbell, ele, no livro O Herói de Mil Faces, ele vai pegando toda a literatura, a mitologia, e ele cria lá os 12 passos do herói, mas ele pegou isso do Jung, e a Malena mostrou para a gente, e todo mundo ficou achando que aquilo era alheio. Até que ela falou, gente, não, os heróis somos nós somos os heróis e fazemos essa jornada. E olha só, na ficção, o herói faz essa jornada, que ela é circular, né? É como se fosse um relógio com 12 passos, tal, uma vez, né? A gente faz muitas vezes ao longo da vida, né? É Então, verdade. é herói e heroína pra caramba, né? Porque pensa na dificuldade que é você mudar algum aspecto da vida. E é disso que o Jung fala quando ele fala da jornada do herói, né? Ele fala que ao longo da vida, às vezes você está ali no inconsciente. Ele fala que a primeira metade da vida, nossa, é a metade que você vai fazer aquilo para o mundo exterior. Então, assim, é quando a maioria estuda, depois casa, depois tem filhos, né? Com algumas exceções, o pessoal faz isso. E daí tem a segunda metade da vida, que aí os filhos casam, saem de casa, e aí os adultos ficam lá e falam: o que eu faço agora? Outra jornada do herói, né? E aí que às vezes a pessoa começa a olhar para si, né? Outros já olham para si desde de novinhos. Ultimamente as pessoas têm olhado mais para si mais cedo, né? O Jung dizia, então, que a metanoia, que é aquela, quando você começa a, a olhar para a sua segunda metade da vida, na época dele começava aos 30 anos, porque a expectativa de vida era menor, né? Hoje, o pessoal começa mais ou menos aos 50, que vai lá no retorno de Quiron, né? Na Uau! astrologia. Está muito alinhada ali com Quiro. Com os 30 tem o retorno de Saturno, né? Que aí você vai olhar mesmo. O Jung fala sobre o retorno de Saturno, ele também gostava de astrologia. Ele chegou até a Total. dizer no livro dele, lá no. Porque ele começou a escrever no século XIX, entrou pelo século XX, ele morreu em 62, né? Então, ele pegou essa primeira metade do século XX também. Ele previu a Primeira Guerra Mundial, né? Ele conta que ele sonhou que a Europa estava banhada em sangue antes de começar a Primeira Guerra. Então, ele previu as guerras. Aí ele vai falando sobre essa questão da jornada que começa. Pode colocar aí os 12 passos, porque eu não vou lembrar na ordem, né? Porque ela sempre. Assim, se você assiste o Star Wars, por exemplo, você vai perceber essa jornada, ela está em tudo, está no Harry Potter, né? Está num monte de A Moana, que eu a amo. Moana, nos 12 Trabalhos de Hércules, está na ficção inteira, né? Só que a gente não presta atenção nisso, né? Tem que vir um teórico, chegar lá e dizer, olha, tem isso, 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 né?
o Campbell, então, ele foi tornando isso. Eu não enxergo lá sem óculos. Eu não quis colocar o óculos. Eu vou ter que consultar minhas anotações aqui, né? A jornada, ela vai começar, então, né? Na perspectiva junguiana, ela vai trazer muita transformação. Então, se você pensar em qualquer narrativa, vamos pensar numa narrativa comum. Lembra um conto aí, Cris? Um filme que você goste? Filme, na Moana. A Moana começa sempre com uma situação ali de que tem um equilíbrio inicial, né? Tá tudo em equilíbrio e tal. Aí acontece alguma coisa que desequilibra, né? E a pessoa tem que ir buscar a solução, que é quando a Moana sai, né? Vai buscar lá ela vai buscar o colar da terra, né? Se eu me lembro. Começa com a avó contando esse desequilíbrio, né? Que vem aquele Deus que muda de forma e rouba o coração da deusa. Ali começa um desequilíbrio. E logo na sequência você descobre que a Moana é a escolhida para reequilibrar isso. Pois é. E aí, no início, né, ela nega. Todo herói no início, porque a gente quer ficar na zona de conforto. Ai, por que eu tenho que fazer essa mudança? Exatamente. Ai, não, por que eu? Por que eu? Mas não tem jeito, né? Esse é um chamado, e aí a pessoa tem que ir, né? No começo ela nega, mas depois ela vai lá e faz, né? Que é uma busca, né? Cadê minha ordem aqui? Não está na ordem. Cadê o 2? Recusa a procrastinação, né? No começo tem a recusa. Aí o que acontece? Aparece um mentor, que na Moana é aquele deus, Maui, né? Que chama? É a avó. É a avó dela, né? É a avó. Caramba, eu assisti tanto tempo que eu não lembro mais. Precisamos assistir novamente. Verdade. A avó ancestral. Ainda viva no começo da história, né? Isso que é bonito na Moana, né? Que tem essa coisa da ancestralidade. Eu estou lembrando do 2 que assisti esse ano. O 1 eu assistia mais tempo. Precisava assistir de novo. Mas tem o mentor. O que o mentor vai fazer? Vai dizer, você não pode recusar, não. Isso é seu. Você vai ter que ir. E aí a pessoa vai, né? A heroína vai, né? No caso, a avó dela morre e no leito de morte fala para ela, Moana, vai. Você tem que encontrar o Maui e falar para ele que ele é obrigado a resolver isso. Aí, quando ela faz a travessia e encontra ele, com muita briga, ele se torna um aliado dela, né? Então, aí vai fazendo essa caminhada, né? Aí tem as aventuras, o perigo, tem que enfrentar o perigo, né? E aí, geralmente, quando tem o perigo, aparece um auxílio, aí vem a vontade de desistir, mas tem alguém que te empurra para caramba, você vai ter que fazer, né? No caso da Moana, ela tem que buscar lá o coração para trazer o equilíbrio para a terra, né? Porque chega uma hora que eles tentam resolver e a deusa está muito raivosa e destrói o cajado dele, né? Ele tem uma ferramenta. E aí, quando a deusa destrói, ele abandona a Moana, ele vai embora e deixa ela sozinha. Aí ela fala, eu não dou conta, eu não vou conseguir resolver. E aí, a mentora, que é a avó, aparece de novo e fala, olha, se você quiser ir embora, tudo bem. Mas se você quiser, você pode, você consegue, né? E aí é quando ela tenta de novo, acho que é ali a aprovação suprema, né? Ela ultrapassa. Se você pensar bem na jornada do herói, pegar o Harry Potter, o que acontece com o Harry Potter? Ele já começa a jornada do herói dele tendo perdido os pais. Normalmente, na jornada do herói, todo o apoio do herói some, porque ele precisa passar por aquilo sozinho. Né? A jornada é dele, não tem como.
Daí ele vai para Hogwarts, ele tem o apoio lá do Hagrid, depois do Dumbledore. Dumbledore. Uhum. E aí todo mundo que é apoio dele morre, gente, dá uma raiva. Nossa, dá muita raiva! O Dumbledore morre, né? Então você fica, caramba! Os Sirius morrem. Até o de Virges morre no final. Ai, que tristeza! Então, porque a jornada do herói é solitária, né? Ela precisa ser feita pela pessoa. E a gente, se a gente trazer, deixa eu olhar de perto aqui. Depois, aí tem lá, né? Olha só, se a gente olhar ali, o status quo, né? Está lá no equilíbrio. Aí tem o chamado para aventura. Não é bem aventura, na verdade, né? É um chamado para uma situação complicada ali, né? Aí, porque a aventura vai ser essa loucura, né? Coisa assim, ai, não sou eu, não é para mim, não vou, né? Tal. Mas aí vem o mentor. Não, você vai ter que ir. Se a gente pensar nisso, até na jornada de Jesus Cristo tem isso, né? É verdade. Tem. Verdade. Depois, ó, aí tem a primeira travessia, né? Que ele vai atravessar ali uma situação difícil e tal. Aí, testes, aliados e inimigos. Aproximação da caverna. Depois, aprovação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição, olha aí a ressurreição. E o retorno com o elixir. Aqui, ele está pegando o Santo Grau, o Parsifal e Santo Grau, né? Que ele vai buscar o Santo Grau, aí ele volta com o elixir, e aí você volta no começo. Todas as narrativas vai ter essa estrutura. Tem uma estrutura inicial, que é o equilíbrio, depois uma situação que desequilibra, aí uma busca de solução e volta ao equilíbrio inicial transformado. Isso eu ensino para meus alunos, para eles entenderem como que é uma narrativa. E é lógico que essa narrativa, ela pode, não precisa ter essa ordem. A ordem pode, dependendo da criatividade do autor, né? Ela pode ser mudada a ordem e tal, né? Mas sempre vai ter esses 12 passos em toda a narrativa heróica, né? Agora, como que isso se aplica à nossa vida? Como? Não, você falando aqui que sempre o herói ele perde o apoio, como no caso Harry Potter perdeu os pais, né? Porque ele precisa encontrar esse poder e ferramenta dentro dele mesmo. Cara, isso já explode a minha cabeça, porque o que eu mais percebo, né, nos meus atendimentos, sejam de tarô, sejam de astrologia, ou até as jornadas terapêuticas que eu faço com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, o que aparece com muita intensidade é a sensação de solidão, né? E às vezes eu fico me perguntando, isso tem a ver com o momento atual, com a modernidade que a gente vive, porque a gente se sente muito sozinho, a vida parece pesada demais e que a gente nunca tem alguém para nos ajudar. Mesmo que a pessoa esteja casada, tenha filhos, tenha rede de apoio, ela ainda assim sente solidão, uma extrema solidão e uma sensação de incapacidade de dar conta de tudo que a vida propõe. Quando a gente olha para isso, fica claro que faz parte do processo sentir a solidão, porque é só assim que a gente consegue entrar em contato com esses recursos internos, né? Não é uma loucura isso? Pensar sobre isso? Gente, explodir a cabeça aqui já. É muito legal, porque se você pensar, isso acontece dos tempos que a gente se conhece, né, cá, desde 2018 para cá, quantas vezes a gente já não fez essa jornada, né, que a gente compartilhou uma com a outra, tal, praticamente todo ano a gente faz, né? Em assuntos diferentes, né? Às vezes é no campo afetivo, exato. Às vezes no campo da saúde, às vezes no campo financeiro, né? Projetos profissionais, enfim. Exato. Isso que é interessante nesse livro, porque ele vai mostrar o tarô como essa jornada. E que na prática você já mostrava, né? Você mostrava o tarô como uma jornada do louco, né? Daí tem a jornada do mago,
né? A jornada, se a gente pensar, são vários tipos de jornada ali, né? Eu lembro que você colocou a jornada da dor, a jornada... Eu não lembro dessas jornadas agora. Sim, sim. Mas eu achei tão incrível olhar o tarô por essa perspectiva e acho isso muito legal. A série Star Wars, né, era um filme, virou uma série, agora uma franquia, como eles chamam, foi toda baseada no Campbell, no Herói de Mil Faces, e no Jung, né? Tanto que tem ali o lado escuro da força, né? E o lado luz da força, Sombra. né? Falando com essa questão das sombras e da luz que o Jung fala, né? Que nós estamos sempre lutando com as sombras, e essas sombras são nossas, né? Não é do outro. É incrível, né, Gê? Porque... jornada do herói, assim, muito profunda, né? Porque lutar com a própria sombra, você já faz uma jornada interna, e o que é interessante, quando você pega o mito, quem que vai lá para o Hades, que é o submundo? Geralmente são os heróis, né? Eles vão para o Hades, conversam com o deus Hades e a deusa Perséfone lá, né? Depois eles voltam para a superfície totalmente transformado. A série Sandman, que o Neil Gaiman bebeu bastante da mitologia grega e outras mitologias, ele mostra essa saga do Orfeu, indo lá para o Hades, tentando salvar a Eurídice, né? A amada dele, a ânima dele. Esse é um assunto tão incrível que eu ficaria falando disso. Sim, dá para a gente pegar um filme por semana e ficar viajando, né? Dá. Nossa, se dá. Delícia. O que eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, é que hoje, nós, né, que gostamos de trabalhar nessa área mais terapêutica, desenvolvimento humano, a gente vem enfrentando um desafio que é conseguir se comunicar nas redes sociais, né? Porque é muita gente tentando se comunicar, e mais ou menos que do mesmo jeito, então vira tudo a mesma coisa, né? E muito do que a gente vê como estratégias de comunicação bebe dessa fonte do marketing, do storytelling, né? Que também bebe desse campo dos arquétipos, né? Então, a gente tem ouvido falar, né? Faça a meditação do arquétipo X, Y, Z e tal, até sendo usado de forma um pouco irresponsável, na minha opinião. Mas, então, onde que eu quero chegar trazendo essa observação? Que, no final das contas, poucas pessoas sabem quem é Jung e o que ele fez. Mas que todo mundo, seja através dos livros, dos filmes, da comunicação na internet, das novelas, enfim, de toda a comunicação que a gente tem hoje em dia, todo mundo bebe dessa fonte do Herói de Mil Faces, do Campbell e automaticamente do Jung. E que a gente pode correlacionar isso tudo com o tarô e perceber que o tarô também é uma jornada do herói. Não é demais isso? Demais. Eu amo. O Jung, né? O pessoal às vezes fala assim, porque o Jung era místico, não sei o quê, né? Ele, na verdade, quando você vai estudar a obra dele, não tem nada de misticismo ali. Ele traz tudo para a psique. Ele analisando, né, os mitos e o inconsciente coletivo, aliás, ele que criou esse conceito de consciente coletivo, né? Ele diz que a gente nasce com todo o conhecimento da humanidade acumulado na nossa psique, mas é muita coisa, né? Então, a gente vai acessando aos poucos ao longo da vida, né? E aí ele diz que dentro as imagens do inconsciente coletivo são arquétipos, que vem de arqué, que é o princípio, que é igual arcano, que também vem de arqué, né? Uhum. Que é o princípio de tudo. Então, ele descobriu no trabalho dele que a psique se organiza por símbolo, por imagem, né? E ela é uma forma de linguagem. Isso o Lacan já disse também. O Lacan veio depois, né, do Jung e do Freud.
ele disse também que a psique se organiza como uma linguagem. Acho que até por isso que a gente aprendeu a falar, a se comunicar, né? Porque a linguagem, quando eu falo isso para meus alunos, explode a cabeça deles, eu falo, quando você fala cadeira, não é a cadeira, é a imagem da cadeira. E eles têm dificuldade, porque o símbolo está tão atrelado ao objeto que a gente não entende que você está falando ali é uma representação, porque a cadeira, né, é essa parte sólida. Quando eu falo cadeira, na mente de cada um vai ter uma imagem diferente, né? Porque ela não é a imagem, ela não é o objeto, ela é a imagem. Isso o Platão já disse. O Jung também é platônico. Ele bebeu bastante da fonte do Platão. E ele vai desenvolvendo a teoria dele, então, mostrando que se a psique se organiza com uma linguagem simbólica, tudo é simbólico, né? E isso é tão interessante, porque às vezes uma coisa pequenininha, que parece boba, e eu acho incrível, às vezes os meus clientes, né, as minhas clientes, que são a maioria mulheres, trazem um sonho, ela fala assim, ah, que sonho maluco, não tem nada a ver esse sonho. Eu falo, ah, tá, então vamos ver se não tem nada a ver, vamos ampliar aí. E no fim tem tudo a ver. Né? Entrega tudo! Porque a psique também ela não tem passado nem futuro, ela só tem presente e ela não tem uma linguagem lógica, é a linguagem do inconsciente, né? Então, é por isso que parece caótico para a gente, e esse mundo é muito racional, né? O Jung escreveu a obra dele também sem muita preocupação em ter uma linha de raciocínio muito racional. Ele quer mesmo explodir as nossas cabeças. Essa é a função dele. Agora, é interessante que a Von Franz, que é uma das discípulas mais próximas dele, né, a Marie-Louise Von Franz, ela meio que ela reescreveu muita coisa que ele disse, e como ela é mais racional, né, ela é função pensamento, então a obra dela, para mim, particularmente, é mais gostosa de ler, né, porque eu entendo mais. E o Rajo cita bastante a Von Franz aqui no livro, né? Sim, sim, ele traz mesmo. A Von Franz, ela se especializou em estudar os contos de fadas. Então, ela tem muito livro baseado nos contos de fadas, e é muito legal estudar ela. Né? O livro que eu estou lendo dela, que chama Por Eternos, ela fala da pessoa que não quer crescer, e ela estuda o Pequeno Príncipe. É muito legal para a gente entender. Bom, gente, Jung é uma coisa assim, né? Eu lia antes já, mas eu comecei a estudar há pouco tempo, e eu penso assim, é uma vida inteira é pouca para você estudar. Vou precisar de mais umas vidas aí para estudar. Ai, que delícia! Ô, Gê, eu quero trazer citar, né, uma frase do livro. Gente, eu tenho o livro impresso, assim, tá? Mas é o mesmo que a Gê, ela tem numa edição mais nova, né? Logo no começo, mas eu achei que era da Von Franz, mas não é. É uma frase da Emma Jung. É a esposa dele, né? Emma é a esposa. Eu amei essa frase. Quando apresentamos um mito ou contamos uma história de fadas, existe para a pessoa que participa, isto é, para quem se emociona com ela, um efeito curativo, pois devido à sua participação, ela é enquadrada numa forma arquetípica de comportamento e desse modo pode chegar pessoalmente à ordem. Eu entendo que uma história, um mito tem a capacidade de transformar a pessoa, né, que se abre para isso. E eu acho que as cartas de tarô também têm esse poder, né, Gê? Me conta como que você relaciona tudo isso que a gente trouxe da jornada do herói com as cartas de tarô. Então, eu pensando bem, né, tudo que a gente falou, acho que quando a pessoa vai lá buscar o tarô, ela está buscando esse autoconhecimento, mesmo que ela não tenha muita certeza disso, né? Então, talvez ela queira aí um mentor para a jornada do herói dela, né? Ela está meio perdida ali, que caminho que eu vou? Eu preciso de um mentor. E aí você entra, né? Teu conhecimento aí, né, tal.
Perfeito essa sua colocação, G, para que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente entendam a importância e a responsabilidade do nosso papel enquanto decodificador das cartas, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que está sentada ali na nossa frente, em busca desse mentor, ela é a responsável pela vida dela, mas a capacidade de traduzir aqueles sentimentos a partir daquelas imagens fica de nossa corresponsabilidade, né? Nós influenciamos essas vidas que passam nas nossas mesas de tarô. Então, é muito importante que a gente entenda o valor, a responsabilidade desse papel e escolha fazer isso de forma madura, responsável. E quanto mais conhecimento a gente adquire, né, na nossa vida, nas nossas experiências, mais preparado a gente vai estar para conseguir, de alguma maneira, ajudar, orientar, facilitar o caminho do outro, né? Exato. Lembrando que você mesmo falou, né? Que quando você era mocinha, que você lia o tarô, as pessoas diziam que um dia você ia encontrar um príncipe encantado, mas o príncipe encantado era o seu lado masculino que já estava em você mesmo, né? Você precisava Ariana que sou, se encontrar com ele, mas é em você, não fora de você, né? É importante isso. Que potente. Nossa, Gê, eu amei. Agora a gente vai seguindo para as considerações finais, e lembrando que esse é só o primeiro, né, de muitos encontros que a gente vai ter aqui, quinzenalmente. Espero vê-las online nos próximos encontros, né, que a gente vai conversando aqui, partilhando, vocês vão comentando também, e vai aproximando essa nossa relação, trazendo as perguntas, né? Já pensou que gostoso, Gi, a gente aqui falando e elas trazendo as perguntas, né? Legal. Ajudando a ampliar tudo. Mas traz as suas considerações finais, Gê, sobre esse projeto, sobre essa caminhada, o que a gente pode esperar daqui para os próximos encontros. Eu acho que está um diálogo muito gostoso, assim, né? Talvez nos próximos encontros a gente possa convidar outras pessoas também para participar, para trazer mais conhecimento, né? E bater papo é muito legal, né? Sempre a gente aprende coisas novas também, né? A gente não está aqui ensinando para o nosso público, a gente está aprendendo junto, né? Exato, partilhando. Acessando aqui nosso conhecimento. Isso é muito legal. Eu sinto uma energia muito gostosa. E falar energia... Tem um pouco de ranço com essa coisa de falar energia, sabe? A energia feminina, masculina, né? Energia feminina. Mas vamos pensar como energia psíquica. Estamos botando bastante energia psíquica nesse trabalho, né? De uma forma bem gostosa e bem com temas que a gente gosta bastante e que, como já falei, né, poderíamos ficar, sabe aqueles podcasts que dura 12 horas, 15 horas, que as pessoas saem para comer e fazer xixi? Um dia a gente faz um desses, uma maratona. Isso, uma maratona, quem sabe? É muito legal. Obrigada por ter me convidado para participar, eu adorei. Eu também amei. Essa ideia já estava aqui já faz tempo, já acho que desde o começo do ano eu já tinha pensado sobre isso, e eu queria muito conseguir falar, né, sobre o tarô com essa visão mais sólida, né, com essa bagagem. Eu falei, cara, sozinho não vou conseguir fazer isso, eu preciso encontrar alguém que tenha essa bagagem toda, né, que tenha essa autoridade também para falar sobre tudo isso, e desde sempre você veio na minha cabeça. Mas esse ano foi um ano de muitos movimentos, né? Você voltou da aula, enfim. Mas a hora certa chegou. Estamos aqui, e que seja uma jornada linda, com muitos encontros e com muito florescimento. Eu sinto que vai vir muito mais coisa depois disso aqui. Esse aqui é só o primeiro passo, só o começo. Estamos juntas. Estamos juntas, amadas. Gratidão, você que assistiu a gente até aqui. Comenta aqui embaixo, conta o que dessa conversa toda tocou você. Se você já conhecia essa visão do tarô,
se você já trabalha com o tarô, com essa conversa mais terapêutica, enfim, conta aqui essa história para a gente, como que o tarô chegou na sua vida, a gente vai adorar saber, tá bom? Um beijo e gratidão. Beijo. Beijo, Cá. Tchau. Beijo, gente.